Presidente, senhores deputados, ficámos agora a saber que o Primeiro-Ministro de Portugal não gosta de contos para crianças. Assim qualifica a renegociação da dívida de que nem quer ouvir falar. Assim desdenha a opção soberana do povo de um país berço da civilização europeia que exprimiu democraticamente a sua vontade. Aos contos para crianças, o Primeiro-Ministro Passos Coelho prefere os filmes de terror, que mais se assemelham à situação vivida pelos povos submetidos às políticas de austeridade que tão fanaticamente defende e impõe e que, contra o mais elementar bom senso, têm condenado o nosso país ao desemprego, ao empobrecimento e ao retrocesso social. Quer o Primeiro-Ministro queira, quer não queira, o fracasso das políticas de austeridade é hoje um dado adquirido e a renegociação das dívidas soberanas é uma exigência que está incontornavelmente na ordem do dia. Não apenas na Grécia, por exigência do seu novo governo, mas também em Portugal, por exigência popular e nacional. Revoltado com a tragédia social que lhe foi imposta pela Troika e pelos governos ao seu serviço, o povo grego traduziu a sua revolta social em exigência política e no domingo passado expressou no voto uma exigência profunda de mudança. Não teve medo, não cedeu à chantagem e arrasou os defensores e executores das famigeradas políticas de austeridade que tantos sacrifícios e humilhações lhe impuseram nos últimos anos. Como foi oportunamente sublinhado pelo PCP, os resultados das eleições gregas representam uma derrota dos partidos que, ao serviço do grande capital, têm governado a Grécia e que, com a União Europeia, são responsáveis pela política de desastre económico e social que tem sido imposta ao povo grego, traduzindo-se numa expressiva vitória do Syriza e na redução da percentagem conjunta agora obtida pela Nova Democracia e pelo Partido Socialista Grego. O Partido Comunista da Grécia registrou um progresso eleitoral que contribuirá para o prosseguimento da luta em defesa dos interesses dos trabalhadores e do povo grego. As eleições gregas representam uma derrota para aqueles que, no quadro da União Europeia, procuraram, através de inaceitáveis pressões, chantagens e ingerências, condicionar a expressão eleitoral do profundo descontentamento e de vontade de mudança política do povo grego. Os resultados eleitorais expressam a rejeição da política imposta por sucessivos programas de ajustamento acordados com a Troika, de intensificação da exploração dos trabalhadores, de destruição de direitos laborais e sociais, de negação das mais básicas e essenciais condições de vida, de declínio económico e de abdicação de soberania sob os ditames da União Europeia e do euro. O resultado das eleições gregas não se traduz numa vitória de radicais, traduz-se, isso sim, na derrota dos radicais que impuseram ao seu povo uma catástrofe social sem precedentes em tempo de paz. Não embarcamos em ondas de triunfalismo e sabemos bem que o destino da situação política na Grécia depende da correspondência às expectativas de mudança que os gregos expressaram nas urnas. E também não caímos na tentação fácil de pretender extrapolar os resultados das eleições na Grécia para a realidade de Portugal ou de qualquer outro país. Cada país e cada povo tem uma história e vive uma realidade que não se confunde com as demais. Mas há nas eleições gregas um conjunto de ilações que aproveitam a todos e que não podem deixar de ser retiradas. Desde logo, a exigência de renegociação das dívidas soberanas ganha agora um peso político qualitativamente novo que não pode ser ignorado. A crise das dívidas soberanas não resulta da atitude de povos relapsos ao cumprimento das suas obrigações, nem de práticas despesistas de povos que tenham vivido acima das suas possibilidades. A crise que afeta países como a Grécia e Portugal resulta da dominação a que estes países se encontram submetidos por via da integração numa União Económica e Monetária, cujas regras, ditadas pelos poderes dominantes da União Europeia, condenam os países economicamente mais frágeis à estagnação, ao subdesenvolvimento e à pobreza e a uma submissão quase colonial aos países economicamente mais poderosos da zona euro. A crise das dívidas soberanas não resulta de luxos ou de gastos supérfluos em benefício dos povos dos países endividados. Resulta da opção política dos governos de converter dívida privada contraída por banqueiros e especuladores em dívida pública a suportar por quem vive do seu trabalho. Resulta da opção política dos governos de celebrar contratos ruinosos à custa do Estado e dos contribuintes para beneficiar grupos económicos em parcerias público-privadas, em contratação de swaps, na venda ao desbarato de bens públicos ou na privatização de funções sociais do Estado.
Renegociar a dívida é uma exigência incontornável. Persistir na sua negação é insistir na política que tem conduzido Portugal à situação dramática em que se encontra. Ao reagir aos resultados das eleições na Grécia, o Primeiro-Ministro Passos Coelho demonstrou o seu desprezo pela vontade popular. Passos Coelho reagiu às eleições na Grécia da mesma forma sobranceira como reage em Portugal a qualquer crítica que ponha em causa a sua obstinação em conduzir o país para o abismo. O que inquieta ao Primeiro-Ministro é que as eleições gregas são a antevisão da sua própria derrota. O discurso do fim da crise, com que o PSD e o CDS procuram enfeitar a pensar nas próximas eleições, e a ideia de Portugal, por ter seguido à risca as medidas desastrosas que acordou com a Troika, ganhou a confiança dos mercados, não resistem ao confronto com a realidade. A realidade é que o país está mais injusto e os portugueses que têm sido duramente fustigados pela política do governo têm consciência disso. Os gregos derrotaram a austeridade nas urnas e os portugueses terão a oportunidade de o fazer em breve. E só não o fizeram ainda porque há uma maioria e um governo que se agarram desesperadamente ao poder e um presidente que se recusa obstinadamente a devolver quanto antes a palavra aos portugueses. Poderão adiar a derrota por mais uns meses, mas não poderão impedir os portugueses de continuar a luta contra as políticas de direita e de construir uma alternativa política baseada na defesa dos reais interesses do povo e do país. Disse.